Quer dizer, se a gente, em vez de escolher um arquiteto, né, a gente fizer um concurso público de arquitetura e jogar esse tema para que os melhores se apresentem e resolvam o problema, eu vou ter como garantia, ou quase isso, né, nada é perfeito, mas a probabilidade é que eu tenha uma arquitetura de qualidade que resolva esses problemas. O MUSA, um dos nossos, né, Zorado, um dos nossos preceitos, nossas premissas é que o MUSA seja feito via concurso de arquitetura, público de arquitetura. Nasceu aqui no IAB, essa é uma bandeira mais do que legítima e correta do IAB, e isso é importante a gente frisar. Bom, então vamos às alternativas de localização. As áreas mais, a partir de todos esses critérios, os aspectos que foram vistos, as áreas mais compatíveis com os critérios, então, até aqui estabelecidos, tá, são essas. Área número 1, o eixo do monumento à Marinha do Brasil. Intervenção prevista no projeto original do parque, inclusive. Aqui uma imagem rápida. Opa, não, era para desaparecer, perdão. Aqui, desculpa, eu tenho uma imagem, que pena, eu tenho uma imagem aqui da maquete. Mas, enfim, ali, acho que a maioria conhece, eu vou ter que falar, então, perdão, tive tanto cuidado em buscar isso aí. O projeto original previa nesse eixo, não sei se o Mizoguchi está por aqui, um prolongamento desse eixo entrando na água e uma ilha artificial, se eu não me engano era um restaurante, Santana, com um restaurante, chegava de barco por baixo do restaurante, uma coisa muito interessante, muito adequada para evidenciar a presença da água, infelizmente não saiu, mas existe já, isso aqui, essa ideia não é minha, isso não tem nada de original aqui, já existem algumas ideias antigas de se concretizar esse propósito original do concurso, né, como a gente pode ver. Então aqui o sítio, aqui está o eixo, né, acho que a maioria conhece ali. A ideia é simplesmente furar o dique, passar por baixo e entrar dentro da água com o prédio. A outra, depois aparece uma referência. A outra alternativa, que do ponto de vista urbanístico, morfológico, é muito adequada, porque resolve aquele problema, ou ajuda a resolver, eu acho que resolve, até um bom projeto resolve, aquela deficiência que o uso desse espaço tem hoje, né, de impedir essa articulação, né, que é a área do Anfiteatro Pôr do Sol. Aqui aparece então a possibilidade, né, esse potencial da intervenção, de uma boa intervenção, conseguir essa articulação. Então, a área número 2, eixo da Avenida Ipiranga, a área do Anfiteatro Pôr do Sol, considerada, isso aqui é importante. Eu já tive a oportunidade de fazer um estudo, uns 2 anos atrás, por encomenda do prefeito, para essa área, uma intervenção nessa área, e propus, tive a ingenuidade, talvez, política ou subjetiva, assim, ingenuidade técnica, talvez, de propor a eliminação do prédio teatro no Teatro Pôr do Sol. Eu, particularmente, acho uma arquitetura de baixa qualidade e acho que o prédio não contribui, não está à altura, né, da importância dessa área, não tem apropriação cotidiana, é uma coisa pouco usada e eu não veria problema nenhum em tirar esse prédio. Mas a reação não foi muito boa. Há quem considere que esse prédio já faz parte do nosso imaginário, já é patrimônio da cidade. Estamos numa democracia, num Estado de Direito, as opiniões têm que ser respeitadas, né? Mas então, por conta dessa, Porto Alegre é uma cidade muito complicada nesses aspectos, vocês sabem disso, né? Qualquer coisa gera uma polêmica de um ano, enfim. Então, conversando com a Zorava esses dias, né, sobre essa alternativa, chegamos à conclusão que, bom, então tá, podemos incorporar esse prédio na composição plástica dessa nova intervenção. Por que não? Né? Mantendo a sua função de anfiteatro, ali existe, isso aqui essa área é circular, a gente pode aproveitar para botar ali então a plateia, né? Se fazer um anfiteatro de verdade ali, porque não é um anfiteatro, apenas existe o desnível de terreno, se fazer arquibancada, se fazer ao mesmo tempo nessa plateia, nos dias que não tiver sendo usado como espetáculo, se fazer uma praça cívica ali, enfim, uma nova praça para a cidade, né? Perdão, criar atividades ali que permitam que as pessoas usem aquilo todo dia, enfim, tem N possibilidades de qualificação dessa área a partir da ideia do MUSA.
Mantendo, então, para evitar grandes polêmicas e mais alguns anos de discussão, mantendo, então, o anfiteatro Pôr do Sol ali. É uma possibilidade. Aqui é uma foto, um voo que eu fiz ali de helicóptero, mostra bem o eixo, a possibilidade de qualificação, então, de se explorar paisagens para todos os lados, cidade, água, pôr do sol, né? Eu acho uma área bem interessante também. Bom, como eu disse antes, essas áreas, né, são áreas com tendências de intervenção já, não tem nada de original, são áreas com tendências de intervenção já presentes no nosso imaginário urbano. Vejamos, nós temos aqui na área 1, eixo monumental, a Marinha do Brasil, uma intervenção prevista no projeto original do parque. A arquiteta Luísa Konzen fez a sua diplomação nessa área. Ela, na época, me procurou lá no GT Orla, eu assessorei ela com relação à escolha de uma área na Orla. O seu orientador foi o professor Mack, né? Então, a Luísa, o trabalho da Luísa propõe o uso dessa área, uma intervenção nessa área, com um programa muito semelhante, que é um museu da imagem e do som. Isso lembra, né, isso nos remete para a ideia original, lá do projeto original do Marinha, passando por debaixo do dique, furando o dique. Só isso aqui já deu uma discussão na secretaria uma vez de quase um mês, e quase fiz de fato, inclusive. Aqui um outro pormenor, o fato de furar o dique, né? Não, porque não tem dinheiro, porque vai morar mendigo, porque a água vai invadir Porto Alegre. Bom, enfim. Aqui uma outra imagem da intervenção da Luísa, né? E aqui, eu não sei se foi intencional, nunca conversei com ela, mas ela me parece que resgatou o que havia no projeto original, a possibilidade de se chegar de barco, né, no prédio de barco, o que é muito interessante e ressalta todos aqueles aspectos do Musa ter uma relação explícita e intensa com o elemento água. A área número 2, o eixo da Avenida Ipiranga, o anfiteatro, então. Isso aqui eu achei na internet, eu não conheço, é a autoria do escritório Bento Arquitetos. Aqui está a fonte, então, do site Porto Imagem. Eu acredito que ele tenha feito motivado pela Copa do Mundo. Não me parece um bom exemplo de ocupação dessa área, mas de qualquer forma, eu trago aqui para mostrar que a ideia de ocupação dessas áreas já é uma coisa presente no imaginário da nossa cidade. Não é o Marcelo ali que está propondo. Bom, as diretrizes de configuração, então, arquitetônica ficam a cargo da colega Giovana, como eu já disse, né? E agora, as de mitigação de impactos ambientais, como eu disse antes, elas são muito genéricas, eu não detenho esse conhecimento, mas, enfim, a gente sabe e está disposto e tem que respeitar existe toda uma legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira é tida como uma das mais avançadas do mundo, pena que só no papel. Eu tive agora num seminário, quinta-feira passada, no Ministério Público, sobre áreas protegidas. Eu saí de lá meio triste, porque o Estado brasileiro, não é só os municipais, o Estado brasileiro não provê as condições necessárias de infraestrutura para que a preservação ambiental, para que esse sistema todo seja de fato eficaz. Isso não existe, elas estão só no papel. Mas, de qualquer maneira, a legislação vale e nos impõe que a gente respeite. Então, nós buscamos como diretriz, o prédio deve buscar uma certificação ambiental, né? Existe todo um sistema de certificados ambientais, enfim, tipo ISO e tal, e a nossa diretriz, como não podia deixar de ser um prédio com essa função ambiental, de educação ambiental, enfim, ter essa certificação. Os instrumentos legais que existem, né, a avaliação de impactos ambientais, é evidente, a legislação já exige isso, as audiências públicas, né, ou seja, submeter-se aos ritos legais em relação a isso, a diretriz. Bom, por fim eu queria pedir a licença para vocês, eu no meu Facebook, quando eu convidei os meus conhecidos, eu botei um título no meu convite que era Santo de Casa também faz milagre. Eu coloquei isso porque eu acredito que nós temos inúmeros talentos no Rio Grande do Sul. Nós somos uma terra de talentos, de santos, entre aspas, né? E, como a gente vai ver agora, e pena que eles têm que, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, né, nós temos que sair daqui para fazer os nossos milagres. Né? Então eu fiz essa brincadeirinha aqui, que eu acho que é o nosso caso também.
nós temos a Zorávia, nós temos o Grassi, nós temos a Giovana, enfim, uma quantidade de arquitetos competentes e que eu acho que talvez não precisássemos chamar arquitetos de fora para desenhar a nossa obra. Por isso, então, respeitosamente, que eu faço essa observação aqui, como a gente pode... desconfigurou, perdão. Mas na política, né, nós temos gaúchos como Barão de Mauá, Pedro Simão, Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, quer dizer, gente que mudou, inclusive, a cara do mundo, né? Todos daqui, santos de casa. No empreendedorismo, a nossa Varig, Gerdau, Grandene, Zafari Bourbon, que começou como um botequinzinho, né? O Dado Beer, o Koester agora, que conseguiu, depois de tanto tempo, o seu milagre, né? Aqui pelo menos, porque lá fora ele já tinha feito. A Marco Polo, que é uma referência nacional, sul-americana de carrocerias. Na comunicação, o grupo RBS, o Maurício Sirotsky, o Érico Veríssimo, seu filho, né? Na Rede Globo, brilhando lá nossas comunicadoras, o Carpinejar, a Carol Ben-Simon, que é uma promessa da nossa literatura, o Mário Quintana, que já foi citado aqui, né? Enfim, nas artes plásticas nós tivemos o Vasco Prado, o Iberê, que hoje tem o seu museu, a própria Zorávia, que está aqui, né? E que nos mostra que é um santo de casa, né? Na música, a Elis, não precisa falar, a Adriana Calcanhoto, duas que precisaram fazer milagre lá fora, o Borghetinho, o Cleiton Ecledir, enfim, tem tantos outros, mas não dá para botar todo mundo aqui. Na dramaturgia, então, nem se fala, né? Paulo José, Valmor Chagas, Lilian Lemertz, a gaúcha, que eu não sabia até muito pouco tempo, né, que era gaúcha, a Glória Menezes, enfim, a dona Eva Sofer, né, tantos atores que estão hoje fazendo as novelas no Brasil, que o Brasil vende para fora e levam a cara do Rio Grande do Sul para o mundo também. Os coletivos locais, como eu disse antes, e aqui uma outra observação então mais cuidadosa, como eu disse antes, a maioria desses santos de casa precisaram sair daqui para fazer os seus milagres lá, né? Mas ser crítico é importante, mas também a gente precisa fazer elogios, né? Porque a crítica pela crítica apenas ajuda a piorar as coisas. E então é preciso fazer um elogio que ultimamente os nossos coletivos locais vêm trabalhando para valorizar e reter os nossos santos em casa, né? Existem coletivos locais em Porto Alegre fazendo isso. Exemplos, o grupo City, né, encabeçado, liderado pelo empresário José César Martins, gaúcho, o nosso coworking, também pelo gaúcho Walter Massa, e também a Prefeitura de Porto Alegre, se dando conta disso, né, instalou o Inova Poa recentemente, e mais recentemente o Comitê de Economia Criativa, que se integrou e está sendo integrado ao mesmo tempo. Existe um movimento de vai e vem entre esses três coletivos, através da Débora Vilela, que é a secretária de Inova Poa. Enfim, existe um movimento, existe uma reação para tentar mudar esse estado de coisas, né? Para que a gente não possa mais ter que ir embora, não precisa mais ter que ir embora para fazer os nossos milagres aqui. Na arquitetura, enfim, né, nós temos o Moreira Maciel, o gaúcho, né, o Demétrio Ribeiro, também um urbanista da maior importância, o Ivan Mizoguchi, que é um colega nosso, está aqui cotidianamente. Aqui o projeto que eu não consegui, a imagem que eu não consegui abrir lá, me perdoe, mas mostrando aqui, né, aquela intervenção, um dos autores do projeto do Marinho, e o IAB, através da figura do Tiago, que nos lembra que, todo dia, que nos lembra que o concurso público de arquitetura é o instrumento adequado para revelar novos santos, seus milagres, e daí uma arquitetura e intervenções urbanas de melhor qualidade. Quer dizer, sem concurso público fica um pouco difícil que nós, arquitetos, consigamos nos revelar e façamos também aqui os nossos milagres. Então o concurso público é uma ferramenta fundamental, né, para os nossos santos e os nossos milagres. Que digam, né, os colegas Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que através de um concurso, então, obtiveram a projeção e mudaram a cara do país, literalmente a cara, né, a capital, a sala do país. Era isso, então.
Em nome do Museu das Águas, agradeço de novo por fazer parte desse grupo tão instigante, tão bom para mim. Em nome da Prefeitura e do GT Rola, da nossa equipe, eu agradeço a atenção. Obrigado.